Bom? E aí eu quero falar para vocês hoje sobre a rejeição, Luzinete. E o que é a rejeição? Por que a gente vai falar hoje sobre rejeição nessa quinta-feira? Porque a rejeição, ela é um sentimento, é uma emoção que a gente não quer ter, mas que a gente tem, como eu falei, em algum momento da nossa vida. E eu acredito que todo mundo, em uma ocasião, em um momento, em uma situação, na família, no relacionamento, já se sentiu rejeitado, né? Eu também já me senti várias vezes, e mesmo quem não admite, mas também se sentiu. A questão que nós vamos falar hoje sobre a rejeição é sofrer com a rejeição. Cláudia e Jardila, bem-vindas, porque a rejeição ela causa muito sofrimento. A rejeição ela faz com que a gente se sinta abandonado, com que a gente não se sinta amado, sabe? A rejeição faz a gente se sentir, Jairo, privados no relacionamento. A rejeição faz a gente ter uma necessidade muito grande de aprovação. A rejeição enche a nossa cabeça, pessoal, de pensamentos negativos. Automaticamente enche o nosso coração de muitos sentimentos de inadequação, sentimentos de que a gente se sente indesejável. A gente acha, Alexandra e Soraya que entrou agora, mandei um aviãozinho para Soraya, né? Então a rejeição, ela nos enche desses pensamentos negativos. A rejeição traz sobre nós um sentimento de que nós somos excluídos socialmente, como se nós não fôssemos dignos de fazer parte de um grupo, sabe? Então a rejeição, ela vai, Alexandra, Silvia e Andresa que entraram, bem-vindos. A rejeição, ela vai fazendo com que a pessoa, sem perceber, ela vai entrando numa rota de isolamento. Bem-vinda, Rai, linda, 10, Israel. Então a rejeição, rejeição faz a gente sofrer muito, pessoal. A rejeição traz um sentimento, uma sensação constante de abandono, sabe? Às vezes o rejeitado, quem se sente rejeitado, né? Já me senti muito isso. E eu falei no início, tá bom? Que a rejeição, todo mundo, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, já se sentiu rejeitado ou convive, Wesley, com a rejeição. Então é importante a gente saber como lidar com isso. E às vezes, quando você encontrar algumas pessoas que elas são mais reservadas, eu não estou falando de ser reservado pela própria forma de ser da pessoa. Eu estou falando aqui em relação à rejeição, porque o rejeitado, ele se sente rejeitado. E aí o que ele faz? Ele busca viver isolado, né? Convidado da Jardila aí. E esse isolamento, ele começa sempre aqui dentro. É interno, porque a pessoa... E aí pode acontecer algo assim. Muitas vezes a pessoa rejeitada, ela vive isolada no mundo interior, ela até fala com muitos, mas ela não consegue se sentir parte de ninguém. Lembra que a gente já conversou aqui em outras lives sobre a questão de a pessoa se sentir muitas vezes sozinha. Ela pode estar rodeada de muitas pessoas, mas o sentimento dela, né, Luzinete, é de solidão. Bem-vinda, Nath. E aí o que acontece? A Soraya, né, tá dizendo que é verdade, né? Sempre está triste, sim, Jairo, sempre está triste. Por quê? Porque o isolamento faz a pessoa perder a oportunidade de conhecer novas pessoas, até mesmo pessoas que podem ajudá-la a sair desse vício, desse ciclo, desse sentimento de dor, sofredor, que a rejeição causa em cada um de nós. Infelizmente, a gente começa a se privar dos relacionamentos quando justamente são pessoas que vão poder nos alcançar, são pessoas que vão poder nos ajudar. A Jardila está falando que é desse jeito, né? E por que a pessoa que tem rejeição, ela busca o isolamento? Porque, primeiro, o rejeitado não se aceita.
O rejeitado, ele mesmo se despreza. E aí o sentimento dele é de que todas as outras pessoas também vão desprezá-lo. Então é mais fácil se isolar, porque se isola, se magoa menos na cabeça da pessoa que está lidando com a rejeição. Então eu vou começar a me isolar, porque se eu me isolar, eu não vou mais me magoar, as pessoas não vão mais me ferir. Bem-vinda, Betânia, óleos essenciais, Dainha Bueno. Então, o rejeitado, ele não se aceita, o rejeitado, ele tem o sentimento de que ele é desprezado. E muitas vezes, o que ele faz para se defender? Ele finge se valorizar, ele finge que ele é o cara, né? Como é que ele finge? Se revestindo, se travestindo do orgulho, da arrogância, da prepotência. Quando você vê uma pessoa muito arrogante, muito prepotente, muito reativa, que não aceita ser corrigida, essa pessoa pode ser que quase sempre, pessoal, é um poço de rejeição. Sofre muito com a rejeição e para não se sentir mais rejeitado, a pessoa vai e cria uma autodefesa, né? Uma barreira de proteção ali no orgulho, na prepotência, na arrogância. Bem-vinda, Dani, linda, Marielle, bem-vindos. Todos vocês que estão entrando, nós estamos conversando sobre a rejeição. Então a pessoa veste essa capa de arrogância, de prepotência. O que acontece? A verdade é que a conta dessa pessoa, o rejeitado sempre se isola para outras pessoas, exatamente. Forte, né? Muito forte, cria uma máscara. Na verdade, é mais que uma máscara, sabe, Isis? É uma barreira mesmo de proteção, né? Nunca tinha pensado assim, né? Mas é assim, Soraya. E aí o que acontece, Simone Soares, que entrou agora? A verdade é que muitas vezes o rejeitado faz de tudo na vida para ser a pessoa mais reconhecida do mundo, ter um sucesso extraordinário porque ele quer ser aceito. E não significa que todas as pessoas que buscam sucesso é porque elas são rejeitadas, não é isso, tá bom, pessoal? Mas o que acontece? O rejeitado, ele pode estar cheio de dinheiro no bolso, mas a conta dele emocional está sempre vazia. É como se a conta dele emocional estivesse sempre lá embaixo, sabe? Zerada. Ele pode ter muito dinheiro, mas emocionalmente a conta dele no banco emocional está zerada. Por que isso acontece? Bem-vinda, né? Pastora Ney Gaiola aí. A rejeição é uma sensação de vazio. E nada preenche coisas materiais, sucesso, fama, dinheiro, tudo isso é muito bom, tudo isso é importante sim, mas isso não preenche o vazio que a gente tem na alma. E o rejeitado, ele tem um rombo muito grande dentro da alma dele, um vazio, uma ferida, e na cabeça dele é como se essa ferida, Anne Clícia, fosse incurável. Só que não é, pessoal, não é. Eu sei que muitas vezes a gente passa, sim, por muitas dores. Eu sempre falo aqui para vocês, por traumas, por situações muito difíceis, mas para tudo tem uma solução. Para tudo, né? Até para a morte. Jesus veio, morreu para nos dar a vida eterna. Então, para tudo há uma solução. Só que a dor da rejeição, eu acredito que ela é uma das dores que mais causa sofrimento emocional. Claro que nenhuma dor é agradável, ninguém gosta de sentir dor, óbvio que não. Mas assim, a dor da rejeição, ela causa muito sofrimento emocional, Rosade. A dor da rejeição, ela causa muita, sendo redundante, né? Ela causa muita dor mesmo. Então, qual é a boa notícia disso tudo, Cida? A boa notícia, pessoal, é que você não precisa conviver com toda essa dor. Você não precisa conviver com esse sofrimento terrível que a rejeição causa para o resto da vida. Você não precisa. Nada precisa ser para sempre quando é algo tóxico, quando é algo que nos machuca, quando é algo que nos maltrata, quando é algo que dói muito em nós. E assim é a rejeição.
E aí eu vejo muitas pessoas, né? Às vezes eu atendo algumas alunas e sempre é assim, eu me sinto assim, por que que eu me sinto assim? E claro que é importante você entender por que você se sente rejeitado, né? Excluído, como a Luzinete está colocando aí, que nós já falamos. Por que que eu me sinto rejeitado? É importante você saber? É importante você saber por que essa dor lá no fundo da tua alma que te incomoda tanto, que gerou essa ferida, esse sentimento constante aí de vazio dentro de você. É importante, mas primeiro é importante você entender na fase adulta que independente de onde isso foi ocasionado, se foi com os seus pais, se foi alguém, de onde veio essa raiz de rejeição, essa raiz de rejeição pode ser quebrada, isso pode ser resolvido, você pode alcançar um processo de cura, você pode, encontrar um viés novo para viver uma nova realidade. Então é importante você acreditar que a rejeição ela é natural. Todas as pessoas, como eu falei já por 2 vezes e repito mais uma vez, todas as pessoas em algum momento da vida, elas vão se sentir, Charlotte, Misha, Manaus, elas vão se sentir rejeitadas. É comum, em algum momento a gente vai se sentir rejeitado. Mas a questão é como cada pessoa recebe isso, Cada um de nós tem uma forma diferente de pensar, tem uma forma diferente de sentir, tem uma forma diferente de reagir, né? E tem uma forma diferente também de lidar com a rejeição. Às vezes a pessoa nem percebe que está dessa forma, né? Exatamente, não percebe. Na maioria das vezes, para a gente perceber as nossas demandas, as coisas que precisam ser mudadas, a gente tem que estar com o coração aberto. Por isso, quase sempre eu falo para vocês, né? Abram o coração. Muito apropriada essa palavra, muito importante. Lidamos muito no discipulado, sim. Lidamos em vários aspectos, lidamos com a nossa própria vida, né? Então, cada pessoa, não fica sofrendo, eu tenho rejeição hoje porque quando eu era criança, eu não vivi com os meus pais, ou eles me maltrataram, ou então, ok, você não podia fazer nada quando você era criança, mas hoje você já é uma pessoa adulta, né? Eu acredito que se você está aqui, pelo menos adolescente para cima você já é. Então hoje você pode encontrar uma forma diferente para reagir, para não só lidar com a rejeição. Porque quem lida fica ali o tempo todo com aquela situação. Não é essa a nossa busca aqui. A nossa busca aqui é você encontrar uma forma diferente para reagir, né? Para reagir com a rejeição, sobre a rejeição, para você não ficar com esse sentimento o tempo todo de sofredor, de magoado, de frustrado, de pessoa malquista. Não, você não precisa conviver com isso para o resto da vida. Na minha adolescência sofria demais com rejeição e vivia trancada no quarto. Sim, eu estava falando exatamente isso, que a rejeição ela causa esse isolamento, porque a pessoa quer se proteger. E a gente se protege de 2 formas quando a gente está ferido. Ou a gente se protege ferindo, ou a gente se protege se escondendo, né? Então eu me escondo, eu me isolo, porque se eu me isolar, ninguém mais vai me magoar, ninguém mais vai me ferir. A gente vai falar sobre isso, Misha Manaus, agora aqui nessa live, tá bom? Então se eu vou lidar de 2 formas. Se eu estou ferida, se você está ferido, a gente tem 2 formas para lidar. Ou a gente se esconde, ou a gente fere. Sempre é assim. Por isso que a gente tem que olhar para as pessoas e antes de julgar, entender o que está por trás delas. Ninguém, na maioria das vezes, age de uma forma má porque a pessoa é má. Tem gente que é má sim, tem gente que é mal mesmo. Mas a maioria das vezes, o ferido que fere, ele é muito, muito, muito sofrido. Ele tem muitas dores guardadas dentro dele, tá bom? Então a gente vai hoje trabalhar essa questão aqui de como é que a gente pode, entendendo que todos nós em algum momento ou outro já fomos rejeitados, já rejeitamos, ainda vamos ser rejeitados em alguns momentos, e a gente também vai rejeitar pessoas e situações em algum momento, porque nós não somos perfeitos, né?
A Rosa tá falando que ela se esconde, mas você não precisa mais se esconder a partir de hoje, tá bom? A gente vai trabalhar a questão do enfrentamento. Por isso eu falo para vocês que a gente vem desde o dia 1º de fevereiro fazendo uma construção. Cada dia, cada live, cada assunto tem uma construção. Então, todas as pessoas que estão assistindo essa live, eu quero deixar isso claro. Você que está aqui ao vivo comigo, como aqueles que vão assistir replay, se eu deixar essa live gravada, não sei se eu vou deixar. Todas as pessoas aqui de mim que falo para vocês, de vocês que me ouvem aí, as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, todos nós em alguma situação da nossa vida, em algum momento, nós já nos sentimos rejeitados ou nós convivemos com a rejeição. Pode ter sido pelos nossos pais, como eu falei, pode ter sido por um namorado, por uma namorada, pelo cônjuge, por colegas na infância, por colegas na adolescência, grupos na faculdade, grupos na igreja, né? Então nós já nos sentimos rejeitados. Forte essas palavras. Algumas vezes me afasto quando sinto que sou rejeitada. Sim, é como eu falei, né? Diante da rejeição, quando nós estamos feridos, nós temos sempre duas ações. Ou a gente vai se esconder, ou a gente vai ferir. Laisa, querida, que saudade de você. Um beijo em todos vocês aí, viu? Nessa cidade querida. Então, assim, eu lembro, pessoal, eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Eu era criança. E aí o meu irmão tinha nascido, a minha mãe trabalhava com meu pai trabalhava em hospital, minha mãe era professora, e nós ficávamos com uma pessoa que cuidava da gente. E aí ela brincava muito, muito com meu irmão. Eu sou filha única mulher, né? E aí o que acontece? A minha mãe, ela me empiriquitava toda, como a gente chamava antes, né? Eu vivia toda cheia de joia e toda... Até hoje eu ainda gosto, assim, dos barangandã, gosto muito, hoje que não deu tempo de colocar. Mas aí o que acontece? Eu lembro que eu era muito limpinha, muito cheirosinha, o tempo todo arrumada, toda arrumadinha, né? E aí ela brincava com o meu irmão e às vezes ela não brincava comigo. E brincadeira de menina é diferente de brincadeira de menina. E aí talvez até por isso, né, agora falando aqui me veio isso à mente. Às vezes eu não gostava muito de ficar brincando com boneca, eu queria brincar com eles, porque só era eu, ela e o meu irmão, né? E aí quando foi um dia eu fiquei aperreando ela para ela brincar comigo. Eu não lembro qual era a brincadeira específica, né? Mas aí eu lembro que ela falou: sai daqui porque eu tenho nojo de você. Imagina uma criança, eu devia ter uns 7 anos. Imagina uma criança ouvir que alguém tem nojo de você. Só que eu olhava pra mim e eu sabia, o Jairo tá falando que rejeição é um sentimento que tem cura quando você procura ajuda de alguém que entende do assunto. Sim, com certeza. Muitas vezes, pessoal, uma orientação. Eu creio que essa live já vai dar um bom norte para vocês, tá bom? Mas claro que isso aqui não impede vocês de procurarem, vocês devem procurar um psicoterapeuta, um psicólogo, alguém que possa te ajudar, tá bom? E aí, voltando aqui para minha história, bem-vindo Ricardo, bem-vinda Karen. Eu lembro que ela falou isso para mim e eu fiquei num estado de choque. Só que eu não lembrei mais disso, ficou gravado no meu subconsciente. E aí o que aconteceu? Eu cresci sem entender por que ela tinha falado aquilo para mim. Eu era muito amada pelos meus pais, mas ela deixava claro que ela preferia o meu irmão do que brincar comigo. E aí um belo dia eu estou no encontro com Deus, me veio essa lembrança quando eu acabei de ministrar a cura interior. Do sentimento de rejeição que ela havia plantado sem saber, ela era muito ferida, ela não morava com os pais, né? Enfim, vinha de uma família com muitas dificuldades, mas assim, aquilo me marcou e eu não sabia. E aí naquele momento eu lembrava de mim chorando, que eu não lembrava, que eu chorei, nunca tinha contado para minha mãe isso, né? Ricardo tá falando que me entende. E aí o que acontece? Ali foi plantada uma semente de rejeição em mim. Porque eu era uma menina limpa, eu era uma menina cheirosa, eu era uma menina toda arrumadinha. Por que ela falou? Justamente que ela tinha nojo. Né? Talvez hoje aqui, alucinando, né? Porque eu não sei o que tinha dentro dela, talvez ela tivesse inveja, raiva de me ver naquela condição, com uma família estruturada, não era perfeita, mas era estruturada, e eu tinha tudo para aquela época, para a minha idade. A gente não era rico, milionário, mas a gente tinha uma situação financeira muito boa, então a gente não tinha dificuldade com nada. Eu já vim conhecer, eu vim passar por dificuldades financeiras depois, quando eu casei, quando eu saí da casa dos meus pais. Então hoje eu entendo que ela era muito ferida, e como eu falei para vocês e volto a repetir, o ferido
quando ele não busca a cura, ou ele vai ferir, ou ele vai se isolar. E no caso dela, como ela não podia se isolar porque ela tinha, entre aspas, que cuidar de 2 crianças, né? Talvez ela se visse ali obrigada a cuidar da gente, o que ela fez? Ela me feriu. Então por que eu estou contando isso para vocês? Porque não existe ninguém nessa terra que já não passou por uma história de rejeição. A diferença é que algumas pessoas têm vergonha de falar do que elas vivem, do que elas sentem. E todas as vezes que a gente tem vergonha de contar algo, eu não estou falando que você tem que contar a sua vida para todo mundo, tá? Eu não sou de contar a minha vida para todo mundo, mas assim, o que eu quero dizer para vocês? Que todas as vezes que a gente tem vergonha de contar uma área de vulnerabilidade nossa, é porque aquilo ainda não está resolvido. Bem-vindo, Arthur, um beijo para você, um beijo para Isa, né? Então, como a Cláudia está falando, ela era ferida e ela feriu. Então, pessoal, não vale a pena agora eu tenho 48 anos, eu vou ficar em cima daquela história, porque às vezes é assim. Eu poderia ter escolhido viver ferida. Eu poderia esquecer que meu pai e a minha mãe me amaram, que a minha família era estruturada, para ficar focada só naquela dor, só naquilo que aquela moça me causou, porque ela também era ferida. Nós só damos quase sempre aquilo que a gente tem, né? O abandono é um tipo de rejeição, com certeza, né? E aí tudo vai de como a pessoa vai sentir. Então a rejeição, ela traz esse sofrimento dentro de nós, ela traz esse peso, ela traz essa dor do abandono. E se nós não soubermos tomar a posição correta, a gente vai conviver com isso pro resto da vida. E não precisa, não precisa. Você pode encontrar o caminho da cura, você pode aprender como desenvolver, né? Como crescer, como amadurecer para se livrar daquilo que é tóxico, daquilo que te faz mal. Bem-vindo, Monteiro querido, bem-vindo, Val, vocês todos, Catinha, minha aluna da mentoria, todos vocês estão aqui, Dani, Nath, que são as minhas alunas da mentoria, bem-vindas. Então assim, eu lembro disso que eu compartilhei com vocês, eu lembro que eu fui rejeitada por essa moça que cuidava da gente. Então assim, aí eu poderia estar aqui agora dizendo para vocês, contando uma outra história. Então nós não precisamos criar um personagem para fingir que nós não temos as nossas demandas, para fingir que nós não temos as nossas dores. Não, pelo contrário. A rejeição, ela dói muito. E a rejeição, ela traz um engano de que não vai ser superado. Mas eu quero te dizer que é mentira. Dói muito, dói. Mas é sim possível superar a rejeição. É verdade que há aqueles que se fecham, né, Cláudia? Que eles têm dificuldade, eles se fecham, como vocês já escreveram aí várias vezes. Eu me fechei, eu fui para o isolamento por causa da rejeição. Ok, você agiu assim, você não tem culpa de ter agido dessa forma, você agiu assim porque era como você sabia agir. Mas hoje você está aprendendo que você pode agir de uma forma diferente, que você pode superar a Ana, Karina, que entrou agora, Grace, você pode superar. Não precisa mais você se fechar, você se trancar num quarto ou emocional ou num quarto realmente físico. Porque esse se fechar significa se fechar para a vida. Quando você se isola para a vida. Sabe? É como se você estivesse falando, não, eu fui rejeitado, eu não vou mais deixar que ninguém me maltrate, então eu vou me isolar. Conscientemente ou inconscientemente, é assim que você está agindo. E isso reflete o seu medo de não se relacionar, de não querer mais se relacionar com as pessoas. Por quê? Por medo de ser ainda mais rejeitado. A Misha está falando aí, né? 6 anos depressiva, fechada e isolada. Então, as pessoas mais propensas à rejeição, quem são elas? São aquelas que dão importância excessiva à opinião dos outros, e a gente já trabalhou isso em outras lives. E por que isso acontece? Porque elas se tornam dependentes das aprovações externas. Sim, não tem ganho, só tem perda. O rejeitado, ele é dependente da aprovação do outro. Porque ele pode entrar naquilo que nós inclusive conversamos ontem, né?
de criar uma forma que não é dele, de se submeter, se subjugar, viver numa forma do outro, com a forma do outro, só para ele ser aceito. Só que nós não somos aceitos quando a gente já tem essa ilusão, né, de achar que nós somos aceitos, Gina, pelo que nós vamos fazer para os outros, mas a verdade é que as pessoas podem nos usar pelo que nós fazemos por elas, mas não necessariamente nos aceitar. Porque quando alguém nos aceita como nós somos, e naquilo que nós erramos, naquilo que nós falhamos, a pessoa que nos ama quer nos ajudar, quer nos impulsionar, né, para subirmos mesmo para outro nível. E por que isso acontece? Porque o rejeitado, né, Anne, ele acredita que ele vai estar seguro se ele estiver isolado, se ele estiver lá na solidão dele. Então ele não quer ser mais abandonado, ele não quer mais ser ferido, ele não quer mais ser frustrado. E o que ele faz? Ele agrada as pessoas, vive isolado dentro dele, mas agradando. Por quê, pessoal? Porque a dor da rejeição, né, ela destrói a autoestima. A dor da rejeição, ela cria nas pessoas uma insistência de supervalorização. Só o que eu faço é bom, só eu sei o que é certo, a minha opinião tem que ser aprovada, eu vou ao mesmo tempo, se eu vejo que alguém discordou de mim, eu já vou logo já virar casaca, como dizem, né? Se não entrar na parte da arrogância que eu falei, né, no início da live. Então, assim, é uma forma de viver apoiado no outro. Só que ninguém serve de bengala para outro por muito tempo. Então é preciso mudar esse comportamento. É preciso entender que não vale a pena você mudar o seu modo de ser para ser aceito. Não vale a pena você fingir que você concorda quando você não tem mais corda para segurar ali, né? A carência de afeto, né? Cria esse sentimento. Na verdade, a rejeição, França, que é a carência de afeto, né? O fato de eu me sentir rejeitado é que me faz ser carente do afeto das pessoas, da aprovação das pessoas. E aí, quanto mais eu quero ser aprovado, mais eu sofro, mais eu vivencio a dor da rejeição. E aí, mais ansiosa eu me torno. E é uma pessoa rejeitada, ela convive com muitos sentimentos tóxicos dentro dela. Ela convive com a mágoa, ela convive com raiva dela mesma, com raiva dos outros, porque ela culpa as pessoas pelo estado dela de rejeição, de se sentir muitas vezes fracassada. O rejeitado, ele se sente ofendido, ele se sente não amado, não querido, né? Então o rejeitado é cheio de mimimi, o rejeitado tem muitos melindres, muitas vezes, como eu falei, ele finge ser, ele é orgulhoso, ele finge ser um trator, né, que passa por cima de todo mundo, mas dentro dele muitas vezes ele não passa de uma criança carente de afeto, como a França colocou aí. Então, assim, e fora tudo isso, pessoal, a rejeição, ela ainda traz o sentimento, como eu falei, de culpa, de desvalor. A pessoa está sempre pensando, meu Deus, será que foi o que eu falei? Se alguém muda, né? Ai, será que foi o que eu falei? Por que ela está me tratando assim? Ai, por que fulano está diferente comigo? Por quê? Porque o rejeitado, ele é muito inseguro. O rejeitado, ele vive em cima de um sentimento de insegurança o tempo todo. E muitas vezes o rejeitado, por ser carente afetivo, como a França colocou aí, e ele tem um sentimento muito grande de inferioridade, né, por causa da rejeição, ele pode querer se rebelar contra se for um adolescente, um jovem, contra os pais, né, pode querer se vingar. A Jaque escreveu, e quando fomos rejeitadas, tem consciência disso, mas apesar de não entender, nunca me abalou, sempre pensei, eu sou mais eu. Tem pessoas que são rejeitadas, como eu falei, não sei se você estava mais no início da live, eu falei sobre isso, que tudo vai da forma como cada um de nós lida com a rejeição. Eu também passei por rejeição por uma moça que cuidou de mim e do meu irmão, mas eu escolhi fazer outra rota. Foi fácil? Não, mas só que eu vim descobrir que aquilo tinha me marcado quando eu fiz um encontro com Deus. Então, assim, a gente tem que buscar dentro de nós, e isso, o processo do autoconhecimento é muito incrível.
Jaque, porque ele vai mostrar pra gente se eu de fato lidei bem com isso ou se de repente eu só criei uma capa de orgulho, de arrogância, de prepotência, porque pode sim, pode ser que você tenha aprendido a lidar com isso e isso você sabe que aconteceu, mas hoje não traz nenhuma sequela, não traz dor, não traz abandono, não traz mágoa, não traz vingança, não traz rejeição para sua vida, ok? Se for assim, tudo bem, glória a Deus, bola pra frente, vida que segue, tá bom? Então, como vencer a rejeição, né? Que deve ser o que mais está aí aflorando, né, no coração de vocês. A gente vence a rejeição. E aí eu quero lembrar novamente, não adianta mais culpar os seus pais, não adianta mais culpar a babá, não adianta culpar os colegas de trabalho que faziam de repente bullying com você. Na minha época não se tinha a palavra bullying, né? Bullying já é um negócio mais aqui pra frente. Mas você vence como? Você vence fazendo por você o que só você pode fazer. E o que só você pode fazer por você? Você pode dar a importância que você quer ter, porque ninguém vai dar a importância para você se você não se sentir uma pessoa importante. E essa importância não é com arrogância, com orgulho, com prepotência, não. É aquela importância de saber, eu tenho valor. A Bíblia diz que Deus me teceu, né? Me entrelaçou lá no ventre da minha mãe. Então, eu não sou uma obra do acaso. Ah, mas eu nasci fruto de um adultério. Ah, eu nasci fruto de um estupro. Eu não sei como foi que você nasceu, mas uma coisa eu sei. Você pode ter sido uma obra do acaso para os seus pais, mas não foi uma obra do acaso para Deus. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então você não nasceu. Voltou para vocês? Pausou aqui para mim, não sei para vocês. Oi, Raquelzinha, tudo bom, Kekel? Ferreira, Ana Cristina. A rejeição causa sentimentos ruins e recorrentes, exatamente baixa autoestima, inferioridade, insegurança, abandono, isolamento, feridas, tudo aquilo que nós já falamos no decorrer da live. Então é importante você entender que só você pode fazer por você aquilo que realmente é da sua responsabilidade. Sim, pausou para mim também, mas já voltou, era a minha internet, tá bom? Então, dê para você essa importância. Escolha cuidar de você, escolha romper com esses sentimentos de tristeza, de solidão, de abandono, de desvalor, de mágoa, de vingança, de ira, de raiva. Tudo isso que você sabe que você tem carregado aí dentro de você como uma resposta, né? Como um fruto da rejeição. E aí, queridos, isso inclui você escolher tirar realmente os seus olhos do outro. Tirar os seus olhos de quem te feriu. Tirar os seus olhos de quem te magoou. Tirar os seus olhos de quem te rejeitou. Porque você não vai parar aqui. Ainda vão existir outros níveis de rejeição. Nós não vamos ser aceitos por todo mundo. E as pessoas não têm a obrigação de nos aceitar sempre. Então, tira os olhos do outro, passa a olhar para você com a consciência de que você é responsável pela sua vida, de que você tem a completa responsabilidade de cuidar do seu bem-estar emocional. Muitas vezes o outro pode cuidar do meu bem-estar emocional? Pode, o outro pode me ajudar, mas se o outro faltar, eu tenho que ter essa responsabilidade comigo. Escolher se olhar com carinho, exatamente, Iris, com amor. Bem-vinda, Márcia. Então, escolher se olhar com amor. O outro pode fazer por mim tal coisa? Pode, mas e se ele não fizer? Se ele não fizer, então faça você por você. Pode deixar, querido? Então, assim, cuide de você, sabe? Desculpa, com muito amor mesmo, com muito respeito eu falo isso pra vocês, mas é meninice, é infantilidade a gente achar que o outro vai suprir as nossas necessidades. Porque se o vazio que eu tenho dentro de mim for muito grande, não tem como o outro cuidar de mim, não tem como o outro fazer por mim aquilo que só eu mesma posso fazer. Sabe, as necessidades emocionais que cada um de nós tem, não tem como o outro, meu Deus, é demais querer que o outro faça,
que o outro supra as minhas demandas, que o outro faça por mim aquilo que está no controle da minha vida. É como se eu estivesse dando o controle da minha vida para outra pessoa. E aí eu quero dizer assim, é o outro que está fazendo, né? Então, se deu errado, a culpa é dele. Não se trata de culpa, já chega de caminhar com tanta culpa. Porque a rejeição traz muita culpa. A gente tem que escolher caminhar com leveza. E tem coisas que só você pode fazer por você. Bem-vinda, Trícia linda. Exatamente, Franci. Decidir viver o oposto da rejeição, ser feliz, se alegrar com a pessoa que você é, entender que assim, a gente sempre vai se sentir inseguro em um momento ou em outro, mas a gente tem que se abrir para viver novas experiências, sabe? A gente tem que entender que é mais fácil. Eu sei que é mais fácil quando a gente está ferido se fechar, né? Como vocês já colocaram aí várias vezes, que ficaram trancados e que se feriram e se fecharam por causa da questão da rejeição. Mas eu quero dizer para vocês que não vale a pena, pelo medo de ser magoado, de ser rejeitado novamente, você se trancar. Obrigada, Anne, obrigada. Eu também amo estar aqui com vocês, viu? Então, assim, eu quero que você compreenda o processo da rejeição e que você escolha hoje, a partir de hoje, elaborar as suas emoções, sabe? Você entender que às vezes o outro não vai ter a resposta que você quer ouvir, às vezes o outro não vai dar a mesma resposta, ele até pode te dar uma resposta favorável, mas às vezes ele é tão ferido, ele tá lá tão envolvido pelo mal, né? Que de repente ele não vai atender a tua expectativa naquele momento. Mas aí, sabe, Deus ministrou algo ao meu coração. Quem sabe se quando você não dá uma resposta favorável para alguém, ou se quando alguém, né, Nath, não dá uma resposta favorável para você, quem sabe se não é uma oportunidade. Eu fiz até um post hoje sobre isso, né? Sobre a gente encarar o problema como uma oportunidade. Então, assim, quem sabe se o não que alguém me deu, se aquela resposta ruim, desfavorável, não é uma oportunidade de Deus para a minha vida, para eu superar essa rejeição, para eu superar essa frustração de ter ouvido esse não. Eu esperava um sim, mas veio um não. Meu Deus, que decepção, me senti tão rejeitada. Por que eu não posso mudar isso, né? Por que eu não posso me sentir mais forte? Não, eu recebi esse não, mas eu vou vencer esse não, eu vou vencer essa decepção, eu vou vencer essa frustração, eu vou me tornar realmente a pessoa responsável pelo meu bem-estar emocional. Eu escolho ser hoje mais independente, mais responsável com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com o meu potencial, porque o rejeitado não vive no potencial dele e nem usufrui a potência máxima, ele não consegue viver na potência máxima. Então, assim, eu escolho viver melhor, eu escolho que eu posso amadurecer, né? Eu escolho descobrir quais são os meus verdadeiros valores. Por que eu preciso ficar vivendo aí o tempo todo através do outro? Eu não sei quem de vocês assistiu uma live que eu fiz sobre os recursos internos que Deus já nos deu. Nós nascemos com esses recursos internos. Então, assim, escolha aprender a lidar com os seus limites, a romper essas cadeias aí da rejeição, a descobrir que esse sentimento de impotência que a rejeição colocou aí dentro de você estava só na sua cabeça, sabe? Mas você é capaz. Exatamente, Catinha. O nosso curso Mulher Contemporânea, a construção de um eu saudável, né? Então, existe uma frase, pessoal, que eu gosto muito, eu não sei se vocês conhecem, né? Se vocês sabem quem foi o Oliver Wendell Holmes. Alguém conhece? O Oliver Wendell Holmes, ele foi um médico, eu não sei se você conhece, um autor americano. Ele era professor, ele era palestrante, ele foi considerado um autor norte-americano do século XIX, assim, muito inteligente, sabe? Ele foi considerado um dos melhores escritores, inclusive, do século XIX. E ele diz o seguinte, ele dizia, né? Porque ele morreu em 1894, eu acho. Ele dizia assim, que o que nós temos pela frente e o que a gente deixa para trás é insignificante em comparação com o que está dentro de nós.
Mas quando a pessoa está nesse processo, ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, Misha, porque eu falei em uma das lives, né, esses dias, que eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel por causa da escuridão que está dentro de mim. Eu vejo muitas pessoas falando, eu quero brilhar a luz de Jesus. Eu falei isso em uma das lives. Mas brilhar a luz, entre aspas, é fácil na questão de impressionar as outras pessoas. Mas eu acredito que a maior pérola da vida é a gente conseguir se impressionar, é a gente conseguir brilhar essa luz aqui dentro. E como eu acredito que essa luz brilha quando ela acende todas as trevas que tem aqui dentro, né? Trevas que eu falo é mágoa, é ira, é raiva, é rancor, é inveja, é orgulho, os sentimentos tóxicos que às vezes a gente convive, né? Então, se você se abrir para que essa luz, né? Ou se você se abrir para você mesma, para você se tornar uma pessoa que cuida do seu bem-estar emocional, você vai conseguir enxergar essa luz no fim do túnel. Porque existe uma luz no fim do túnel sempre, mesmo quando a gente não vê. Mesmo quando a gente não vê, tá bom? Então, eu tava falando da frase, né, gente, meu sinal está ruim aqui. Não tem problema não, tá, Ricardo? Então, eu tava falando dessa frase do Oliver Wendell Holmes, porque eu acho muito interessante ele dizer que te ajudei, querida, eu espero que sim. Ele falar, né, que o que a gente tem pela frente, ou o que a gente deixou lá para trás, tipo assim, é insignificante se a gente for comparar com o que está dentro de nós. Por que essa frase? Qual é o sentido dessa frase? É porque muitas vezes eu estou presa aos meus traumas do passado, à rejeição, aos meus pais, ao tio, à tia, sei lá quem, a avó que não amou. A gente às vezes está preso lá por causa das pessoas que nos rejeitaram no passado. E às vezes também a gente está ali pensando muito, meu Deus, eu fui tão carente, eu não tive nada, eu fui rejeitado, como é que vai ser meu futuro? E a gente está ali preso lá atrás, querendo olhar para o futuro e sem entender que tudo isso se torna nada ou se torna muito pequeno se comparado com o que está dentro de mim, porque o que está dentro de mim que vai me fazer avançar ou paralisar, ou retroceder, né? Porque ou a gente avança ou a gente retrocede. Eu falei para vocês que ou a gente cresce ou a gente decresce. Então essa rejeição, quando ela se torna tóxica, pessoal, tem a ver com o que a gente faz para obter a aceitação. Tem a ver com aquilo que eu tenho dentro de mim, com essa minha necessidade. Porque a necessidade de aceitação, para você não pensar, eu sou uma pessoa doente. Não. A necessidade de aceitação, ela é uma necessidade, Camille, digna de todas as pessoas. É digno, é saudável a gente querer ser aceito. O que não é saudável? É a gente adoecer quando a gente não é aceito. Então a necessidade de ser aceito, ela é digna de todo ser humano. Mas quando a gente busca de forma correta. Porque quando eu busco aceitação de fora, imagina que eu chegasse aqui nessa live e aí tem uma quantidade de pessoas e eu falar, não, eu só vou falar se tiver X pessoas. Isso significa buscar uma aceitação de fora. Mas se tem menos pessoas, então eu não vou falar. Gente, a verdadeira aceitação, ela não está fora de nós. A gente busca nas pessoas porque nós não nos aceitamos. Mas quando a gente tem a aceitação correta. E qual é essa aceitação correta, Maria? É realmente a aceitação de vencer a rejeição que está dentro de nós para a gente passar a ser pessoas que se aceitam. E quando a gente começa a se aceitar, a gente começa a entender que a rejeição não tem mais autoridade sobre nós. Nós temos autoridade sobre ela. Nós dizemos, não, você não vai mais ficar aqui. E só quem pode fazer isso? Só você. Porque a rejeição, ela é como uma hemorragia ali dentro da gente, como se fosse uma hemorragia emocional, né? Ela é tão dolorosa que a pessoa, ela tem essa necessidade tão extraordinária de ser aceita, que ela não percebe que por onde ela passa, ela vai aí passando sem se permitir viver de verdade. Por causa do isolamento que a gente já falou, né? Então, assim, tudo parte de construir de dentro. É de dentro para fora.
É assim que a verdadeira construção, se eu mudo dentro, eu mudo fora. Então é assim que a verdadeira construção acontece. Muitas vezes nós queremos mudar fora, né? A gente busca a validação dos nossos pais. Por que pessoas fazem uma faculdade que elas não queriam fazer e aí elas fazem porque elas querem agradar os pais? Sim, sente taquicardia por causa da ansiedade, que a rejeição também traz muita ansiedade. Então tem taquicardia, tem dor no peito, tem falta de ar, inclusive tem sintomas muito parecidos com os do Covid, que a ansiedade, inclusive, provoca, né? Então, a gente vai descobrindo, quando a gente vai vencendo a ansiedade, pessoal, que cada um de nós tem a capacidade de se aceitar, tem a capacidade de se valorizar. E que não adianta colocar, como eu já falei, a culpa nos pais, a culpa na babá, a culpa na avó, na tia, na mãe, em qualquer pessoa. Ah, mas eu não merecia ter vivido isso, eu era uma criança de 7 anos. Como ela teve coragem de falar para mim que ela tinha nojo de mim? Ah, eu não merecia, eu merecia ser amado. Ok, mas não fui, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou me valorizar. Sem buscar o exagero, do orgulho, da arrogância, da prepotência, da petulância, de querer ser acima. Não, mas escolher, porque o rejeitado, ele sangra. Ele sangra emocionalmente, então escolher que eu não vou sangrar, que nos lugares, porque o rejeitado, por onde ele vai passando, o que ele faz? O que o sangue faz? O sangue suja, o sangue mancha. E o rejeitado vive manchando os ambientes onde ele vive, sem perceber, não é porque ele quer. Os desafios são necessários para que cresçamos, exatamente, com certeza. Então assim, ele vai sangrando, ele vai manchando, ele vai sujando os ambientes. Por quê? Porque ele busca uma aceitação doentia. E aí o que ele faz muitas vezes, como eu falei, ou ele fere ou ele se esconde. E às vezes, porque ele foi rejeitado, porque ele viveu privado de amor, ele começa a se apegar em coisas. Encontra uma pessoa, muitas vezes, desprovida financeiramente, aí o rejeitado, né, que finge ser o cara, ele vai dizer assim, tá vendo isso aqui que eu consegui? Esse relógio aqui, ele é da Michael Kors, e tanto faz se ele for da Michael Kors, como se ele for lá do centro da banca do camelô, a diferença vai ser só o preço, mas ele vai marcar as horas do mesmo jeito, se tiver bateria, né, esse aqui até acabou a bateria. Então o rejeitado, ele vai ficar dizendo assim, ele vai querer aparecer. Por quê? Porque ele é desprovido de essência, ele não conhece a essência dele. E quando a gente não conhece a nossa essência, a gente se apega a coisas. Então o rejeitado, ele vive em busca de querer mostrar que ele tem. Por quê? Contando vantagem muitas vezes, né, Adriele? Mente e conhecimento. E aí ele fica se autopromovendo, se autovalidando. Eu sou uma apaixonada pelo livro de Provérbios, e um dos versículos de Provérbios diz que não seja a tua própria boca que te elogie, né? Mas que seja o outro, que não seja a tua própria língua, mas que seja o outro que te elogie. Então o rejeitado, ele vive falando o tempo todo que ele ele quer se autoafirmar porque ele não acredita que ele é, por causa da essência, né? E o rejeitado também, ele pode ser uma espécie de manipulador. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, as meninas da mentoria sabem que já essa questão já é um assunto de mentoria, que é só um spoilerzinho, né? Eu não vou discorrer sobre isso, mas o rejeitado, ele fere porque ele é ferido, né? E ele quer controlar as pessoas, ele não percebe que as pessoas só se afastam. Então a rejeição emocional, ela é tóxica. Boa noite, Maria. Ela é tóxica, ela se trata do maior impedimento na hora de desfrutar de tudo que foi alcançado. Então, quando uma pessoa se sente rejeitada, ela acaba não podendo desfrutar de nada que ela tem. Ela pode ter muita coisa, ela pode possuir muita coisa. Mas o que acontece? Ela nunca vai se concentrar realmente naquilo que ela tem, porque a busca dela não é por coisas, é por aceitação, é por amor, né? Exatamente, não seja da própria boca que te louve, né? Ou que te elogie, a depender da versão que você lê. Então, ela quer ser validada, né? Mas ela não consegue, porque ela se sente rejeitada. E isso não necessariamente é verdade. Eu quero dizer para você que de repente teve uma infância boa, foi amado pelos seus pais e você se sente rejeitado. Eu quero também trazer essa palavra. Eu quero quase que encerrar com isso, tá? Se sentir rejeitado não é o mesmo que ser rejeitado. Muitas vezes os pais amaram, os pais trabalharam. Hoje eu vi uma moça falando, né,
que ela se sentiu muito rejeitada quando os pais se separaram. E ela disse que ela não entendia porque o pai dela trabalhava feito um condenado para poder pagar a pensão para a mãe e dar para eles, para a família, para ela e para os 3 irmãos, uma melhor qualidade de vida. E ela se sentiu rejeitada. Hoje, adulta, ela já entende que o pai trabalhava, que o pai quase não podia vê-lo porque trabalhava muito, 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 muito para poder sustentar os filhos, porque ele pagava, na verdade, além do valor da pensão, para suprir as boas escolas e para manter a mesma qualidade de vida, né, financeira, enfim, para aquela família. Então, assim, mas ela não conseguia desfrutar de nada daquilo porque ela se sentia rejeitada. E o pai não estava rejeitando, era a forma do pai amar. Tudo bem, mas não supriu o tanque de amor dela, como Gary Chapman fala no livro As 5 Linguagens do Amor, né? Que é um outro tema para live extraordinário, mas enfim. Mas eu quero dizer para você que não necessariamente porque você se sente rejeitado ou rejeitada, você de fato foi rejeitado ou foi rejeitada. Talvez essa moça não tenha me maltratado pelo amor que eu recebia dos meus pais. Não sei, não tem nenhuma explicação lógica, porque para as coisas emocionais não dá pra gente ter explicação lógica, sabe? Não tem explicação lógica para uma pessoa, como uma de vocês escreveu agora, não lembro o nome, que era rejeitada, mas ela escolheu não se sentir rejeitada, ela escolheu vida que segue, né? Que bom que ela fez essa escolha. Então, as pessoas têm formas diferentes de reagir, as pessoas têm formas diferentes de sentir, inclusive de lidar com a rejeição, né? Então, essa busca de ser aceito hoje, muda isso dentro de você, sabe? Para pensar. Tantas pessoas hoje, eu percebo hoje muito claramente isso. Quantas pessoas rejeitadas são viciadas em comprar, se endividar, comprar o que elas não podem pagar, para mostrar para as pessoas algo que elas não têm, porque elas querem mostrar um objeto, mas elas, na verdade, querem ser aceitas muito mais do que por aquele objeto. Então isso se torna muitas vezes até um vício, né? Porque a pessoa quer preencher aquele vazio, aquela ferida emocional que ela tem ali na alma. E por isso, gente, a rejeição, né? Muitas vezes a pessoa compra tanto e na verdade, um miserável emocionalmente, né? É um avarento emocionalmente, porque não se sente amado e também não consegue dar amor. Então a rejeição, ela converte as pessoas, né, em pessoas passíveis de vitimização, de se sentirem o tempo todo ofendidas e de viverem também ofendendo as pessoas por causa dessa busca doentia de aprovação, tá bom? E eu encerro dizendo para você, você é capaz. Mesmo que você não tenha recebido amor na sua infância, na adolescência, na juventude, mesmo que você tenha de repente se passado pela dor de uma separação, de um luto muito grande, se você se sentiu rejeitado, né? Muitas pessoas também já na fase adulta, a rejeição entra por causa da perda, por causa de um luto. Isso é às vezes mais comum do que a gente pode imaginar. Eu quero dizer para você, você é capaz de vencer a rejeição. Você é capaz de aprender a amar as pessoas de uma forma diferente daquele amor que você recebeu ou que você não recebeu. Porque talvez como uma pessoa rejeitada, você possa ter feito de tudo na vida, né, para rejeitar outras pessoas também. Mas escolha hoje dar um basta nisso, sabe? Escolha hoje curar mesmo essa rejeição que você sente, essa necessidade de aceitação, o valor, sabe, que as pessoas dão. Para de buscar o reconhecimento do lado de fora, começa a se reconhecer aqui dentro, começa a desfrutar da pessoa que você é. Não acredita que você é esse poço de amargura, de solidão, de tristeza. Não, você é importante. Você pode até achar que muita gente te rejeitou, mas tem pessoas para as quais você é importante. Recobra a tua autoestima, sabe? Não depende tanto das palavras do outro, sabe? Diz para você que você tem valor, que você foi criado por Deus, que você não nasceu como uma obra do acaso, que você não é fruto do nada, que você realmente
é uma pessoa que nasceu aqui na Terra para ter um destino, cumprir um propósito, estabelecer um legado, entendeu? Bem-vinda, Nani, querida. E assim, pessoal, ser marcado com essa força que a Bíblia diz que nós temos, né, para construir os nossos sonhos, para viver as nossas metas, para começar o dia amanhã e você acordar e dizer: eu fui muito ferido, mas foi até ontem. Hoje eu começo uma nova história de vida. Hoje eu vou nomear, eu vou escrever, eu vou nomear quais são as minhas fortalezas, porque se você viveu rejeitado até hoje e você sobreviveu, eu quero te dizer, você é muito forte. Você é mais forte do que você possa imaginar. Eu também, viu, Nani, tenho entrado várias vezes lá no quarto de guerra, nos 40 dias no monte, você nem me vê, mas eu tenho entrado lá. Vi no dia que foi aquele pastor, acho que Gesiel, o Morenão, vi quando é só você e o Jabes, tenho visto tudo, viu? Um beijo no teu coração, te amo, muita saudade de poder estar aí na América. Então acorda amanhã e escreve, nomeia as tuas fortalezas. Agradece a Deus, Senhor, muito obrigado. Como é que eu pude viver até hoje com tudo isso? Meu Deus, como eu sou forte. Você é mais forte do que você pode imaginar. Você é mais forte do que você pode imaginar. Porque viver com tudo isso, viu, Misha? Viver com depressão, ficar trancada num quarto por 6 meses. Nossa, você foi muito forte. Muito forte mesmo, gente. Isso não é uma palavra de ânimo. Isso é uma verdade. É ser muito forte, viver sem o pai, sem a mãe, sem conhecer o pai, sem conhecer a mãe, ter passado por lutos, por tantas coisas. Oi, Francenas, tudo bom, minha linda? Então decreta, escreve as tuas fortalezas e declara: Senhor, eu creio que esse é o dia que fez o Senhor. 6 anos, meu Deus, então você é mais forte mesmo do que eu podia imaginar, de verdade. Então assim, Sandra também está falando que viveu com depressão por 2 anos. Gente, viver por 2 anos ou 6 anos com depressão, trancada num quarto, e estar aqui nessa live hoje, eu quero te dizer que não é por acaso. Você está aqui para você ouvir a verdade de Deus. Você é mais forte do que você pode imaginar. Você é muito forte. Então, se concentra, escreve quais são as tuas fortalezas. Não por arrogância, por orgulho, por nada disso, mas para você se concentrar na pessoa incrível, extraordinária, nessa pessoa que merece ser descoberta, que está aí dentro de você. Sabe, se permita viver da forma de Deus, com a forma de Deus, com aquilo que você pode. Enche teus pensamentos daquilo que é puro, que vem do Pai das Luzes, que é perfeito, que é maravilhoso. Desperta para as tuas qualidades, para as qualidades que você tem. Muda teu pensamento, teu sentimento, tua forma de falar, de agir, de pensar, de reagir. Muda, porque você pode ir mais longe do que você possa imaginar. Sim, muito forte mesmo. Deus te abençoe também, Misha. Então assim, eu sei que você foi rejeitado, eu não estou aqui para esconder nada disso, nem para negar nada disso. Eu sei que a dor da rejeição, eu sei que dói, eu sei que incomoda, eu sei que é um sentimento repugnante, que arde no nosso peito, sabe? E eu sei também, e olha, eu estou muito impressionada com vocês, de verdade mesmo, por vocês terem aberto tanto a vida de vocês assim em uma live, porque a maioria das pessoas que tem rejeição, infelizmente, eu sendo redundante aqui com vocês, elas têm tendência a rejeitar que elas são rejeitadas ou que elas têm rejeição. E vocês se abriram aqui, eu acredito no que a Bíblia fala, que confessa e deixa, pessoal. Alcança a misericórdia, então comece a gerar sensações boas aí dentro de você. Acredite que você pode reagir de uma forma mais firme para essas situações difíceis. Sabe, você pode ser a pessoa que Deus te fez nascer para ser. De alguma maneira, todos nós aspiramos ser amados. De alguma maneira, todos nós queremos ser reconhecidos. E como eu falei, é saudável. O que é doença é quando eu vivo em função disso. Aí eu já não consigo mais ter uma vida que é a vida que Deus me fez para ter. Então, não se sinta mais desprotegido, não se sinta mais sozinho, não se sinta mais magoado, não se sinta mais frustrado. Vença a rejeição, essa emoção que machuca, que prende, que isola, que causa hemorragia emocional. Meu Deus, vença essa dor. Vença essa dor, tá bom?
porque você pode. Eu sempre falo, né? Você não foi criado para viver rejeitado, você foi criado para ser aceito e valorizado. Desde o primeiro minuto de vida, Deus nos criou para sermos aceitos e para sermos valorizados. Desde o momento em que a gente nasceu. Só que às vezes a gente não conhece essa verdade, né? E aí o que acontece? A gente começa a viver querendo ser aprovado. Mas a partir de hoje, mesmo quando você errar, mesmo quando você acertar, se abra para recomeçar. Se abra para as novas oportunidades que Deus tem para a sua vida. Se abra para viver o extraordinário de Deus, porque eu acredito que coisas inimagináveis, Aline Pereira, podem acontecer na sua vida. Lembre-se, só você pode cuidar do seu bem-estar. Só você pode viver a sua vida. Com rejeição, ninguém alcança sucesso. Com rejeição, a nossa autoestima vai lá para baixo, né? A gente começa a sofrer com baixa autoestima. Mas hoje a gente quer cancelar essa rejeição para viver realmente aquilo que Deus tem para nós, o sentimento de valor, o sentimento de que nós podemos, né, Nath? De que nós podemos nos livrar daquelas pessoas que são muitas vezes tóxicas, aquele amigo que não é amigo, aquela amiga que não é amiga, que muitas vezes tem inveja. Sim, se livre dos ex. Ah, o que é ex? Ex-namorado? Não. Ex, tudo pode ser namorado, pode ser amigo, pode ser... Faça essas pessoas virarem ex, ou seja, não terem mais aquele peso na sua vida. Esqueça, coloque tudo que é velho para trás, aquilo que não te faz bem, aquilo que não tem realmente trazido para a tua vida uma constância, que não tem te ajudado a realmente ser quem Deus te fez nascer para ser, tá bom? E eu encerro dizendo para você, se livre dessa imagem errada que você criou de você, ou que você até mesmo criou de Deus, achando que você passou por tudo isso, porque Deus não te amava, porque Deus não cuidava de você. Não. Olhe para a sua vida hoje pensando, Deus quer me ver restaurado, Deus quer me ver próspero, Deus quer me ver feliz. Eu passei por tudo isso, não significa que Deus queria que eu passasse, mas e porque Ele permitiu? Para que eu me tornasse a pessoa que eu vou me tornar a partir de hoje. Então, livre-se da rejeição, livre-se de tudo isso e escolha ser uma pessoa feliz. Não é estar feliz, é ser feliz. Sabe, tua essência, porque não há nada mais lindo do que você fazer a escolha de investir na sua vida, tá bom? Então, eu encerro hoje dizendo para vocês que foi um prazer estar aqui, e eu sei que se você escolher realmente, né, ser a pessoa que Deus te fez para ser, você não apenas vai viver mais feliz, mas você vai viver a rota do perdão. Perdoe quem te feriu, perdoe quem te rejeitou e viva livre. Deixe ir tudo que não faz bem permanecer, tá bom? Deixe ir, perdoe quem te feriu, perdoe quem te rejeitou. Faça isso e aí você vai viver realmente para ser aquilo que você pode ser, tá bom? Não conheço pessoalmente, mas amo você. Obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês. Amanhã, gente, deixa eu falar para vocês. Amanhã, sexta-feira, eu vou estar aqui com a Isa Reis. Ela não pôde estar no evento, né, no Escolhas Day. Quem participou do Escolhas Day? Me deixa saber. Coloca aí para mim. Se você participou. E ela vai estar comigo amanhã, então ela vai trazer assim amanhã vai ser um tempo muito gostoso, muito precioso. Então amanhã eu vou estar aqui com a Isa Reis, tá bom? Às vezes fica gravada, às vezes não fica gravada. Vocês querem que eu deixe gravada essa live? Eu não sei se eu vou deixar gravada hoje não, tá? Isso mesmo, não é ser feliz, na verdade é estar feliz, é ser feliz, é viver feliz, mesmo nos momentos difíceis, tá bom? Obrigada, Nath, Nilde, Luzânia, tem gente que tá aqui comigo sempre, né? Que bom, Nath, que você gostou. Misha, Manaus, não conhecia você, mas é um prazer ter você aqui no Escolhas, tá? Ricardo, bem-vindo, Sandra, M12, Márcia, Patrícia, todos vocês, Charlotte, que já semana teve praticamente todos os dias aqui com a gente, né, Charlotte?
Chegou agora, que pena, Sandra, tá bom, vou ver se eu consigo deixar gravada, tá bom? France, pessoal, um beijo, Deus abençoe vocês, até amanhã aqui, 20h37, horário Brasília, 19h37, horário Manaus, tá bom? Amei esse nosso tempo, obrigada, 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 que bom ter vocês aqui, e amanhã é a nossa... através da Munira, olha que legal a Munira, né, gente, olha aí. Que legal, tremendo. Um beijo, pessoal. Então a gente se encontra aqui amanhã, tá bom? Aguardo vocês. Amanhã, quando vocês vierem, tragam pelo menos 2 ou 3, 5 amigos, né, aí, para que possam estar com a gente. Um beijo, tá? Tchau!